Olá, a paz de Jesus, que essa paz de Jesus esteja com você em seu coração, em tua casa, com tua família, e que todos os lugares onde você for, onde você estiver, que as pessoas possam sentir em você essa paz de Jesus, amém? Que bom podermos estarmos juntos novamente para falarmos das coisas de Deus. Hoje gostaria de dar início ao assunto que nós vamos tratar daqui para frente sobre o fim dos tempos. Um assunto intrigante, de certo modo misterioso, mas que tem a acrescentar na nossa vida de fé, que são os tempos determinados de Deus. Quando nós falamos da história deste mundo, nós precisamos admitir que existe um tempo para cada coisa. Em um determinado tempo da existência, porque Deus é eterno, Deus determinou que o mundo seria criado. E assim Ele fez. E depois, as coisas que vão acontecendo neste mundo, elas acontecem por permissão de Deus. Para o bem e para o mal. Ou acontece para o bem porque Deus assim o quer, ou acontece para o mal porque Deus permite. Mas tudo parte de Deus. Compreende? Algumas pessoas falam assim, né? Porque o mundo jaz do maligno, quer dizer, o mundo está sobre o poder do maligno, que pensa que a última palavra nesse mundo é do maligno, de forma alguma. A primeira e a última palavra vem sempre de Deus. O Senhor está acima de todas as coisas, amém? Então, para você que não conhece ou nunca ouviu falar sobre esse assunto dos tempos determinados, se trata de um conhecimento bíblico que faz com que nós tenhamos essa interpretação, essa noção do tempo deste mundo. Por exemplo, imagine que você vá fazer uma construção. Você tem um terreno, aí você vai começar a trabalhar nesse terreno. Depois vai começar a fazer a terraplanagem, vai mexer com as fundações, colunas, vai levantar paredes de sustentação, você vai edificar a sua construção. Mas as pessoas que estão trabalhando lá, os trabalhadores, o chefe da obra, ele tem um prazo para te entregar isso daí. Existe um tempo determinado para ele entregar a obra para você. Assim também, este mundo tem um tempo determinado. Veja, eu quero que você preste atenção porque nós não estamos falando em datas. É ridículo para uma pessoa que tem conhecimento bíblico, que lê a Sagrada Escritura, falar de datas. Né? O próprio Jesus nos ensinou quanto aquele dia, aquela hora, somente o Pai sabe. Somente o Pai. É o Senhor, Deus Todo-Poderoso, quem determinou os tempos, os momentos neste mundo. Compreende? Então nós não viemos aqui, ao falar de tempos determinados, falar de datas, mas dos tempos que Deus determinou. Isso a gente pode falar com muita clareza e sem medo de errar. Porque é uma revelação da palavra de Deus e você vai entender. Como esse assunto dos tempos determinados é um pouco complexo, eu vou começar pela parte mais fácil, né? Que vai fazer com que aos poucos você entenda essa temática dos tempos determinados. Assim, quando nós chegarmos nas partes mais críticas, digamos assim, aquelas partes mais difíceis de compreensão, não vai ficar tão difícil para você compreender o que Deus tem para nós, se baseando nessa temática dos tempos determinados, tá bem? Para isso, eu gostaria de que você pegasse a sua palavra no Evangelho do nosso amigo Mateus, capítulo 20. Para você que não me conhece, meu nome é Emerson, os meus amigos me chamam de Cabeça, e para mim é uma alegria poder estar aqui partilhando das coisas de Deus. Amém? Encontrou? Evangelho do nosso amigo Mateus, capítulo 20, que vai nos dizer assim: de fato, o reino dos céus é como um proprietário que saiu de madrugada para contratar
trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 denário ao dia e os mandou para a vinha. Por volta da hora terceira, saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e disse-lhes: Ide também vós para a minha vinha, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Por volta da hora sexta, da hora nona, saiu novamente e fez a mesma coisa. Saindo outra vez na 11ª hora, encontrou outros que estavam na praça e perguntou-lhes: Por que estáis aqui o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. E ele disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao administrador: Chama os trabalhadores e faze o pagamento, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados na 11ª hora, e cada qual recebendo 1 denário. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, pensando que receberiam mais. Eles também receberam cada qual 1 denário. Ao receberem o pagamento, começaram a murmurar contra o proprietário: Esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o peso do dia e o calor intenso? Então ele respondeu a um deles: Companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos 1 denário? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último o mesmo que dei a ti. Acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou me olhas mal porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por esta palavra. Veja, para o povo de Israel, quando eles contavam as horas, não é exatamente igual como nós contamos as horas para nós hoje. Se você olhar no nosso relógio, ele começa às 6 horas, vem a madrugada, termina a madrugada e começa ali 6 horas da manhã. Amanhã começa às 6 horas. Depois 7, 8, 9, 10, 11 e meio-dia para nós, né? Às 12 horas. Depois vem a tarde, 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas, 17 horas e vai terminar o dia ali às 18 horas. É assim que passa o dia para nós no nosso relógio. Não é verdade? Depois das 18 horas vem a noite, madrugada e até começar tudo novamente. Bem, acontece que para os judeus a hora começa quando o dia desponta. O sol, ele se levanta ali, ele aparece lá no horizonte, é a hora zero. Começou o tempo ali. E aí, o que para nós é 7 horas da manhã, para os judeus é a hora primeira. Você compreendeu? Então, vamos ver o que Jesus está contando nessa história para nós. O dono da vinha, ele saiu de madrugada. Ele saiu ao romper da manhã. Então ele saiu, digamos assim, na hora zero. Para nós, 6 horas da manhã, certo? Bem, depois ele sai de novo na hora terceira. Para nós, 9 horas da manhã. Depois ele sai mais outra vez ainda. Ele vai sair na hora sexta. Para nós, meio-dia. Depois ele sai novamente. Na hora nona. Para nós, 3 horas da tarde. Mas depois ele sai novamente na 11ª hora. Olha que interessante. Que é 5 horas da tarde. E depois, ao fim do dia, né, ao anoitecer, ou seja, para nós, 6 horas da tarde ou 18 horas, né? Neste momento, a hora de fazer o ajuste, o acerto de contas. Bem, olha que história interessante.
Então Jesus, nessa história, ele está falando sobre os tempos determinados de Deus. Né? Você pode ver que o acerto de contas ali é o juízo final. Espero que você tenha percebido isso. Nós somos os trabalhadores. Deus nos chama para a sua vinha, para trabalhar pelo Evangelho, pelo reino de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Deus está chamando você para trabalhar pelo reino de Deus. Viva a verdade em Jesus Cristo. Abrace a fé no Senhor. Coloque-se debaixo do senhorio de Jesus. Você vai ver que a realidade à sua volta vai se transformar. Mas vamos para o nosso tema. Então o pai saiu ao romper da manhã, ali de madrugada. E aí ele chama trabalhadores. Bem, a madrugada, o romper da manhã, bem, vamos colocar assim. O que vem antes da madrugada? A noite. Lembra que Paulo falava assim, nós somos do dia, nós não somos da noite? A noite é a hora das trevas. Porque para Deus o dia não tem ocaso. Tanto que quando a palavra de Deus vai falar da glória de Deus, lá não existe o sol para fazer com que haja luz lá no céu. Deus é a sua luz. A luz existe por causa de Deus. A luz é que existe para nós por causa do sol, não é verdade? Mas quando vier o reino de Deus, a plenitude, não haverá mais o sol. Não precisaremos do sol, porque Deus será a nossa luz. Olha que coisa maravilhosa. Mas veja bem, então o pai sai ao romper da manhã. Bem, aí ele contrata o primeiro trabalhador, os primeiros trabalhadores ali. De que período da história nós estamos falando aqui? Do período em que Deus vai chamar Abraão. Veja, nos tempos determinados nós temos assim. Primeiro nós temos o período dos pagãos, porque não havia alguém que pregasse no início dos tempos a fé em Deus. Nós tínhamos pessoas que viviam a fé em Deus. Por exemplo, Adão e seus descendentes, Sete, Enoque, Matusalém e por fim, quando vai terminar o tempo lá dos pagãos, Noé. Então, primeiro período ali, os pagãos, vamos dizer assim, esse é o período da noite que vai até o começo ali, do romper da manhã, da madrugada ali. Compreende? Período dos pagãos. Depois vai vir, dentro dessa história que Jesus está contando, o momento em que o pai sai para contratar trabalhadores. E aí nós vamos perceber que esse tempo começa com o chamado de Abraão, o pai da fé. Você percebe? Então ali começa o tempo dos judeus, o tempo de Israel. Bem, então ali nós começamos na hora terceira, né? Não, perdão. Então, com Abraão nós temos ali o começo da madrugada, quando o proprietário, né, o dono lá da vinha, ele sai para chamar de madrugada, vem ali com Abraão. O que passou a noite é o período lá dos pagãos. Compreende? A noite é esse tempo que não se proclamava a fé para que as pessoas se convertessem. Mas com Abraão não, Deus vai começar a constituir um povo. Então é o começo ali dos trabalhos de Deus. Entende? Bem, depois vem a hora terceira. Olha como esse relógio está subindo, 9 horas da manhã. Quem é a pessoa neste período que vai ser um exponencial para nós? Davi. Até antes de Davi, Israel não tinha nem rei. Isso é até uma crítica de Deus sobre o povo, né? Porque o povo vai reclamar assim, os outros povos têm reis, coisa e tal, nós queremos um rei também. Mas Deus vai questionar, mas eu sou rei de vocês, nunca deixei faltar nada. Mas aí, né, o que acontece? O profeta Samuel vai lá e coloca um rei para Israel, que vocês vão ver que este rei não foi muito bem sucedido. Ele começou bem, mas depois ele começou a se afastar de Deus. Não é assim? Aí Deus achou um que era conforme o seu coração, que foi Davi.
Então Davi é esse grande trabalhador que vem na hora terceira. Você percebe? Então, no início dos tempos, quando o proprietário sai para trabalhar, chama Abraão. Começa ali o tempo dos judeus. Depois vai começar o tempo dos reis de Israel, que o reino dos judeus ele vai se firmar, se concretizar ali de uma maneira muito sólida. O exponencial é Davi. Não é o rei que veio antes dele, não. Não são aqueles que vieram antes dele, não. Então acontece, ali já é a hora terceira. Mas depois vem a plenitude dos tempos, como nosso amigo Paulo ensina nas cartas dele. Bem, acontece que nos tempos determinados, veja, havia também um momento para que Jesus viesse ao mundo. Por quê? Porque nós estávamos privados da glória de Deus por causa do pecado de Adão. O objetivo de Jesus vir ao mundo é para nos libertar da escravidão do pecado. Você percebe isso? Isso tem que ser uma coisa que tem que estar muito clara na nossa mente, no nosso pensamento, no nosso coração. Jesus veio para nos redimir do pecado original, pecado de Adão, porque todos estávamos privados da glória de Deus, ou seja, não tínhamos como alcançar o céu. Quem nos abriu o céu, a glória de Deus, foi Jesus. Então, na plenitude dos tempos, na plenitude, no tempo, no relógio de Deus, que hora que é esta? A hora sexta, que para nós, o nosso relógio seria, digamos assim, meio-dia. Plenitude dos tempos, porque depois do meio-dia, o dia chegou no seu máximo, daí para frente é tarde e noite. É mesmo quando você está subindo uma montanha. Você chegou no topo da montanha, você vai para onde? Não tem mais para onde ir, chegou no topo, é a plenitude. Dali para frente, só vai descer, você vai retornar aos pés da montanha. Bem, o que acontece? Então Jesus vem na plenitude. E como os judeus não aceitaram Jesus como Messias, começa um novo tempo. Ali termina o tempo dos judeus, o tempo de Israel, e começa o tempo dos cristãos, ou seja, o tempo da igreja. Bem, então Jesus veio na sexta hora. Quem veio na hora nona? Essa é uma pergunta muito intrigante para quem trabalha com essa temática dos tempos determinados. Foi São Francisco de Assis. São Francisco ele é tão impressionante na vida dele, daquilo que Deus realizou e manifestou na vida dele, que não sobra espaço para nenhuma dúvida. Então ali já são as 3 horas da tarde. Mas existe também um período que vai vir na 1/10 hora, ou seja, às 5 horas da tarde. Você percebe que esses trabalhadores são os trabalhadores da última hora, que eles trabalharam 1 hora apenas. Você vê que os outros trabalhadores reclamaram, mas eles trabalharam 1 hora só e vai ganhar igual a gente? Que momento que é esse? Esse momento é quando Jesus voltar na sua glória e estabelecer o reino dele neste mundo. A última hora, o último momento, o último tempo para este mundo. E aí vai se realizar aquilo que nós pedimos na oração do Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. Que faça-se a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Você percebe? Então, através dessa história que Jesus contou dos trabalhadores na vinha, em que o proprietário sai para chamar esses trabalhadores, Jesus está revelando para nós os tempos determinados de Deus. Compreende? Então nós temos ali o período da noite, é o tempo dos pagãos, aí começa a madrugada. Vem com Abraão, depois com Davi, depois com Jesus, depois com São Francisco. E depois Jesus, quando vier na sua glória para estabelecer o seu reino neste mundo. Você percebe? Eu sei que talvez isso seja novo para você. Mas conforme a gente for trabalhando nos tempos determinados de Deus, porque tem mais coisa ainda, que você vai compreender de uma maneira muito mais clara. Mas por enquanto eu gostaria de deixar esse relógio de Deus para que você, fazendo uma releitura deste Evangelho, possa aumentar muito mais o seu conhecimento e a sua fé. Amém?
e que isso possa trazer paz ao seu coração. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.